Capítulo 16 Essência de origem. Isso é para morrer por. Quando Gerald abriu os olhos, após o teletransporte, percebeu que estava em um pântano. Parece que é aqui que começa o encontro e a luta. Ele pensou. A vontade do reino desceu sobre ele junto com uma energia calmante que curou instantaneamente seus ferimentos e fadiga. Ela também disse a ele: Parabéns a você, Gerald Oakstein, por chegar a este estágio. Realmente impressionante, você estava a apenas um degrau de um passe perfeito. Que pena. Ele não acha que ela realmente teve pena dele, sua voz parecia monótona como sempre. Ele ouviu alguns rumores de que a vontade do reino não começou a falar com seus filhos até que o senhor do reino ascendesse. Ela costumava apenas enviar suas intenções, para informá-los, ao contrário de agora que ela está falando com cada soberano que chegou aqui com uma mensagem personalizada. Enquanto isso, ela ainda estava falando. Não é o fim do caminho para você, mesmo que você não faça parte dos 12.624 soberanos e grandes deuses que morreram, você deve continuar a prosperar por toda a vida. A recompensa disponível da essência de origem equivale a exatamente 1.800 contas. Que uns 461 com passe perfeito recebem 2 cada, o que deixa 880 contas. De todos uns 22.862 competidores que participaram da prova do Sovereign, 461 deles conseguiram um passe perfeito. Isso é 2% de seus números. Ele estava a apenas uma marca de estar entre eles. Uns 10.238 restantes de vocês lutarão até uns últimos 4.500, dos quais uns 880 melhores lutadores terão a oportunidade de desafiar cada uma das contas de origem restantes. Essa é a coisa sobre o mundo. Os mais fortes recebem o melhor tratamento. Aqueles com passes perfeitos podem pular a próxima sessão e também são recompensados com 2 contas de essência origem, enquanto o resto tem que lutar entre si para dividir o valor restante. Mãe do Céu continuou a explicar as regras da próxima sessão do julgamento. Uma marca salvará você da morte uma vez. Se você ainda tiver uma marca e fizer parte do top 880, pode pular o desafio e obter sua essência origem. Se você tiver pelo menos 2 marcas após o encontro e a luta, e estiver dentro dos primeiros 2.000, você pode desafiar uns 880 primeiros sem uma nota para seu lugar. A prioridade é dada àqueles com mais marcas restantes. A partir de agora você pode ver sua posição e pontuação dentro do seu status. O número de pontos que você tem será usado para trocar por suas recompensas, após esta sessão do julgamento. Você tem até um ciclo de dia para descansar. Então o conheça e, lute vai começar. Mãe Celestial, saiu com sua vontade, quando ela terminou. Ele ficou com seus pensamentos, ele não conseguia se mover de sua posição, por causa da barreira ao seu redor. Todos que sobreviveram à primeira sessão serão teletransportados aleatoriamente dentro do mundo dentro deste espaço, exceto aqueles que tiveram passes perfeitos. Quando o julgamento começasse, eles procurariam um ao outro. Se você encontrar alguém, você deve lutar contra essa pessoa, vocês dois serão teletransportados para uma pequena arena fechada para uma batalha até a morte. O vencedor terá sua energia totalmente recuperada e teletransportado para um local aleatório, enquanto o perdedor morre. Se o perdedor tiver uma marca, ele pode se render e ser teletransportado para fora da arena. Se a luta não terminar depois de um dia, o que é improvável, a vontade do reino descerá para decidir o destino dos lutadores. Sua vida e morte serão baseadas na sinceridade e esforço colocados na luta. Ninguém deve esperar enganar a Mãe dos Céus. Para ter uma classificação alta neste julgamento, você precisa vencer lutas suficientes, antes que 11.000 ou mais competidores sejam reduzidos para 4.500. As marcas são muito importantes, para preservá-las ou você se esconde, ou vence suas lutas. Se você se classificar entre uns 880 primeiros, será desafiado por alguém se não tiver uma marca, e as chances são de que você será desafiado por alguém forte, porque essa pessoa teria que ter sobrevivido a Deathmatches e ainda teria 2 marcas restantes. Para ser elegível, para desafiar uns 880 primeiros, você deve sobreviver, ter pelo menos 2 marcas e estar entre uns 2.000 primeiros. Serão escolhidos para desafiar serão priorizados com base no número de marcas que possuem. É raro, mas serão pessoas no top 2.000 com 5 marcas. Algumas pessoas verdadeiramente poderosas consideram os testes um pedaço de bolo e não deram o seu melhor, especialmente para o teste de batalha, dragões, por exemplo.
Haveria alguns dragões que ficaram preguiçosos durante a batalha total, ou outras provações que consideram demoradas, ou muito intensas, para eles. Eles sabem que, enquanto tiverem uma única marca, viverão. São esses que vão estragar o julgamento para todos os outros. GLD provavelmente, todos os outros farão o possível para chegar ao top 880, é a opção mais segura. Assim, cerca de 6.000 pessoas morrerão novamente por suas esperanças e sonhos. Soberanos e grandes deuses que são o maior poder dentro do alto céu, respeitados e adorados, morrerão como homens comuns. Tudo pela chance de ficar mais forte, tudo pela essência de origem. Existem apenas duas maneiras de um soberano se tornar um deus da origem. A primeira opção é obter uma conta da essência origem. Esta conta da preciosa essência origem tem o tamanho de um amendoim. Para obter você deve ir ao julgamento do céu para adquirir ou ir ao reino superior em busca dos reinos secretos dos deuses incapacitados da origem. Os deuses da origem têm almas imortais que podem produzir a essência da origem, mas essa essência é inutilizável por qualquer outra pessoa, a menos que sua alma sofra um ferimento tão terrível que eles não tenham escolha a não ser perder a consciência. Só então você pode purificar a essência da origem que eles produzem de suas marcas de alma. Mas a essência da origem dos deuses de origem incapacitados não está apenas mentindo. Você só poderia encontrar alguns em suas torres ou fortalezas. Então, para suas opções, você vai para o julgamento do céu com uma chance em 5 de sobrevivência e sucesso, ou você vai para a caverna de um tigre ferido para pedir sua pele. Capítulo 17 Menos presa e predador. A outra opção, para se tornar um deus da origem é passar por tribulações. A tribulação é dividida em 3 provações: a provação do corpo, da alma e da vontade. As 3 tentativas serão realizadas uma após a outra. A única maneira de sobreviver ao julgamento é ser excepcional em corpo, alma e mente ou ter tesouros de cura excepcionais. Mesmo os tesouros têm uso limitado, porque, embora possam existir tesouros que podem ajudá-lo a manter a integridade do corpo e da alma, os tesouros que protegem a mente são ainda mais raros do que a essência da origem. Se você falhar em qualquer um dos testes, você morrerá. As chances de sobreviver aos 3 são inferiores a 10%, isso ocorre apenas porque os soberanos sem muita confiança em si mesmos tentam mais esse método. Mesmo que a tripulação seja imprevisível, especialmente o julgamento da mente, os soberanos inseguros preferem ter algum poder sobre seu destino e seguir em frente. Somente os verdadeiramente confiantes participam voluntariamente do julgamento do céu, sabendo muito bem que apenas 20% sobreviverão. É essa autoconfiança que faz com que muitos soberanos continuem participando do julgamento do céu. Depois, há grandes deuses. A opção de avanço para um grande deus é se tornar um deus celestial que é considerado quase um beco sem saída ou mudar para o caminho da perfeição tornando-se um deus de origem. Então, grandes deuses vê para a torre do céu na esperança de obter a essência da origem para se tornarem deuses de origem. Há exceções à regra, é claro. Por exemplo, os dragões não precisam participar do julgamento, porque podem criar a essência de origem, por conta própria, mesmo sem se tornarem deuses de origem. Eles só precisam se tornar dragões divinos reformando seus corpos já poderosos em outros ainda mais poderosos usando o poder das leis. Enquanto outros se tornam titãs da lei, os dragões se tornam dragões divinos. Geldon os amaldiçoou por seu egoísmo. Ele secretamente esperava não encontrar um dragão, ele não podia fazer nada além de se render. Não há como ele danificar o corpo de um dragão divino sem algumas armas poderosas, mas o julgamento do céu não permite ajuda externa. Ele não precisava vir para o julgamento para se tornar um deus da origem. Ele poderia obter a essência da vida das árvores da vida de seu plano natal, a mesma essência da vida que foi a causa da invasão demoníaca de sua raça. A essência da vida pode até ajudar a manter a mente durante a tribulação. É a principal razão pela qual os soberanos dos elfos superiores do plano da vida elevada não participam do julgamento do céu. As árvores da vida são verdadeiramente únicas e especiais no universo vazio. Sua utilidade para um mortal comum até o nível de um mundo que Deus fez com que os elfos superiores frequentemente lutassem para protegê-los no passado. Ele não veio para uma chance de avançar, ele veio aqui para a essência da origem, é uma parte muito importante de seu grande plano, então ele não podia se dar ao luxo de ser arrogante sobre esta sessão do julgamento. A barreira caiu depois de um dia de descanso. Geralt respirou fundo e se espreguiçou. As batalhas seguintes serão diferentes da matança irracional das bestas loucas durante o julgamento de batalha. Ele estaria lutando contra seus concorrentes até a morte.
Ele tem total confiança de ser capaz de se manter vivo por mais tempo do que um oponente se eles trocarem dano. Além disso, ele tinha 6 marcas, são 6 oportunidades de se render, mas ele espera que precise usar no máximo 5. Ele checou seu status por seu progresso dentro do julgamento. Ele viu asterisco Gel do Axtein 0.6 milésimos, 371º asterisco e então começou sua caçada. Enquanto ele se movia, ele verificava seus arredores em busca de qualquer sinal de perigo. Não deveria haver, mas ele o fez de qualquer maneira. Os únicos neste mundo deveriam ser apenas uns concorrentes. Como as emboscadas são possíveis, ele deve estar seguro até encontrar alguém. Ele encontrou alguém e 5 minutos depois de correr, viu uma figura a cerca de 5 quilômetros de distância. Eles se viram e logo foram teletransportados para longe. O teletransporte funciona assim que duas pessoas ficam sabendo da existência uma da outra. No espaço fechado da arena cerca de 100 metros por 100 metros. Geold se viu amarrado em uma das extremidades, oposto a um Lorde Vampiro igualmente amarrado. Ele revisou as fraquezas e forças dos vampiros em sua mente. Nada de especial. Só preciso me acalmar e lutar com ele com fogo. Além disso, não devo deixá-lo chegar muito perto, ou deixá-lo me ferir. Os vampiros são criaturas raras que desfrutam do benefício combinado de um corpo forte, recuperação poderosa e especialidade mágica. Então eles eram bons em combate corpo a corpo, excelentes até, dependendo da idade do vampiro. As pessoas tendem a se tornar mais sábias aprendendo coisas novas. Os vampiros têm expectativa de vida quase ilimitada. Eles têm muito tempo para aprender habilidades diferentes. Eles também têm uma recuperação muito poderosa com base na quantidade de vitalidade que seu corpo contém, não ilimitada, mas é tão poderosa quanto a recuperação de um soberano da vida. Isso significa que ele será capaz de durar mais que o vampiro na cura, mas a habilidade dos vampiros de manipular o sangue significa que ele não será capaz de tirar vantagem de sua habilidade de recuperação como soberano da vida. Um soberano da vida pode recuperar resistência e energia mais rapidamente, embora os vampiros tenham uma recuperação de energia baixa, eles têm resistência quase ilimitada e podem se recuperar de terem suas cabeças cortadas. Pode parecer que as cartas estavam contra Geold, mas é verdade. As cartas estavam realmente contra ele, mas ele não pode desistir, ele ainda tem esperança de matar o vampiro com seu fogo. Ele se renderá apenas se isso falhar. Ele ousa não usar leis de matança ou morte, porque um Lorde Vampiro é uma personificação de ambos. Enquanto ele estava avaliando o vampiro também estava olhando para ele. Ambos não correram para lutar assim que foram soltos. Geold, por ser sua primeira luta, o nobre vampiro só não tinha pressa em consumir o que já considerava sua comida. Um elfo superior. Um elfo superior raramente participa dessas coisas. O Lorde Vampiro Túcio murmurou enquanto seus olhos brilhavam em vermelho sangue. Então Túcio disse em voz alta, para que Geold pudesse ouvir alto elfo, você realmente teve sorte em me conhecer, ou eu. Ele estalou os lábios em antecipação, antes de continuar não importa, nós dois temos sorte de nos conhecermos, dentro de uma hora, este senhor terá se banqueteado com seu sangue, você deveria se sentir honrado. Eu sempre sou exigente com o que eu como e você qualifique-se. Se você tem uma marca, então use-a agora, ninguém gosta de uma provocação. Geold estreitou os olhos, ele não respondeu. Ele deu um passo à frente com calma, eles logo descobririam quem é o caçador e quem é a presa. Capítulo 18 menos o medo do fogo. Enquanto ele avançava, chamas brancas começaram a sair de seus poros. Na época em que Geold estava experimentando a ligação entre morte e matança, ele havia compreendido a lei da morte a partir dessa experiência e foi capaz de criar chamas negras mortais. Com isso, veio o conceito de sua chama da morte usando a fusão das leis de fogo, morte e abate. Ele havia pensado em um derivado oposto desse conceito durante seu período de retrospecção. Ele surgiu com a existência das chamas da vida, que é a fusão das leis do fogo e da vida. Seus pensamentos eram já que as chamas da morte existem, então as chamas da vida deveriam existir. Essa percepção o ajudou a compreender plenamente os mistérios da lei da morte. Ele não tinha pensado muito desde o início, ele estava ocupado principalmente em se manter vivo durante o julgamento da alma. Mas agora que existe um vampiro e ele não pode usar a lei da morte e matança contra a personificação imortal da morte e matança, ele decidiu usar as leis às quais eles eram fracos. Isso resultou nas chamas brancas brotando de dentro dele.
Por um lado, as chamas serão mais fracas do que chamas destrutivas puras, para qualquer um, sem a fraqueza de ambas as leis contidas nelas. Por outro lado, as chamas serão devastadoras para alguém com uma fraqueza à força vital pura. O semblante do Lorde Vampiro mudou. Quando ele viu as chamas se aproximando, ele sentiu um medo instintivo disso. Ele acenou com a mão e uma gota de sangue caiu de um dedo e se transformou em um clone de sangue. O clone de sangue que ele criou não tinha nem 1% do poder de Túsil, mas ele o criou para testar as chamas. O clone de sangue se aproximou das chamas e se desintegrou imediatamente ao contato. O Lorde Vampiro soltou um silvo para Geld enquanto Geld sorria de volta. Muito bem, elfo. Você jogou uma boa carta. Eu irei então. Eu me rendo, Túsil disse antes de ser teletransportado para longe. Ele havia escolhido usar o privilégio de uma marca e perdê-la. Ele fez isso porque sentiu que não tinha esperança de vencer, então não valia a pena lutar e se machucar. Apenas o vencedor de uma luta conseguirá recuperar qualquer lesão, resistência e uso de energia. Por isso é importante saber o seu limite ou você vai começar algo que não vai conseguir terminar. Gerald sorriu enquanto era teletransportado para longe. Ele foi teletransportado para uma área deserta desta vez. Ele estava realmente de bom humor. Verdadeiramente um bom começo, disse ele enquanto se limpava. Ele não atacou agressivamente depois de analisar a situação. Ele havia criado as chamas pela primeira vez, então não tinha certeza se funcionariam. Em teoria, a combinação das duas leis deveria se tornar uma arma formidável contra o vampiro, mas ele decidiu assistir enquanto o vampiro testava as chamas para ele. Se o Lorde Vampiro tivesse decidido desconsiderar as chamas e lutar, então ele teria uma luta difícil. Ele pode vencer no final do dia, mas o tempo é essencial. Ele não poderia ser amarrado tentando matar alguém que ele não poderia matar, porque alguém como o Lorde Vampiro provavelmente teria uma marca. Apenas aqueles com uma marca no início do teste da alma e, que a usaram, para entrar no segundo teste, poderiam ser facilmente mortos, tão cedo na segunda sessão. Outros com uma marca podem ceder e ser teletransportados para longe. Ele apostou que o Lorde Vampiro era razoável, o que era provável, considerando seu nível de poder. Se ele sabia que ia perder uma marca, não deveria ser mesquinho, seria melhor tentar sua chance com outra pessoa. Não como as chamas da destruição dos dragões, ou as chamas da purificação dos pássaros vermilion, ou as chamas do renascimento das fênix, mas apenas por um tempo agora. Logo, logo. Ele murmurou quando sua mente voltou para as chamas brancas. Ele começou a correr novamente, ele tinha que caçar. A maior parte de sua luta subsequente foi rápida e brutal. É raro encontrar um oponente fácil com uma fraqueza ao seu alcance. Ele teve que lutar até o fim para alguns, enquanto outros desistiram no meio da luta, quando ficaram em desvantagem. Uma vez, ele brigou com um teimoso elemental da terra. O elemental inflexível não conseguiu pegá-lo, então foi um alvo fácil para as chamas de Geld, mas não desistiu. Foi só quando o calor das chamas quase atingiu seu núcleo que ele se rendeu. Provavelmente era a última marca do elemental ou ele era simplesmente teimoso. Foi uma luta amarga e horrível. Afinal, não é fácil queimar rocha, mesmo que ela não esteja se movendo. Se ele tivesse um conceito baseado em fogo, teria sido uma luta mais fácil. Ele amaldiçoou o elemental assim que saiu da arena selada. Ele havia instado o soberano elemental a desistir mais cedo, mas o cara decidiu perder seu tempo. Houve um tempo em que ele enfrentou alguém implorando por misericórdia também. O infeliz orc subiu em uma árvore para se esconder. Geld o notou com seu senso divino quando ele estava passando. Mas quando ele estava prestes a dar um passo em direção ao esconderijo do orc, ele ouviu um som. Ele havia se virado para determinar a origem do som. O orc também ouviu o mesmo som e varreu seus arredores com seu sentido divino. Ele havia sido varrido por Geld, então os dois perceberam um ao outro e foram teletransportados para uma arena selada. Foi estúpido da parte do orc usar seu sentido divino enquanto se escondia. Quando você examina alguém com seu sentido divino, eles serão capazes de sentir se forem mais fortes ou iguais a você em poder. Geld tinha visto a origem do som no último momento, era alguém se esgueirando para trás, provavelmente tentando evitar alguém da frente. Capítulo 19 Ver e enganar. Foi realmente lamentável, um orc soberano implorando por sua vida. No reino Yggdraven, as raças fracas serão eliminadas, ou escravizadas pelas fortes. Ele não sentiu muita pena do orc que estava prestes a atacar. Geld não teve escolha a não ser matar o orc, ou isso, ou os dois correm o risco de virar cinzas.
Mesmo que essa regra não existisse, ele ainda iria matar o orc, porque agora ele precisava dos pontos. Quanto mais pontos ele conseguir, melhor. Quando o orc viu que ele não se moveu, ele explodiu com um ataque psíquico. Geode foi pego desprevenido quando uma dor terrível atingiu sua mente, ele cambaleou e, quase caiu, enquanto o orc seguiu o ataque mental com uma onda de ataque elemental de gelo cheio de pingentes de gelo afiados destinados a empalar Geode. Geode havia se recuperado um pouco, então, ele foi capaz de repelir o ataque com suas próprias chamas, após o que ele recuou para obter alguma distância entre eles. Os dois ataques elementais se chocaram e se anularam como duas ondas opostas de água. Os pingentes de gelo podiam perfurar 10 metros no solo duro do antigo campo de batalha, enquanto as chamas podiam derreter qualquer arma abaixo do nível de origem em contato. Ambos eram simples, mas aterrorizantes. O simples aceno de suas mãos, como soberanos, é suficiente para irritar o mundo para cumprir suas ordens. O ataque do espírito surpreendeu Geode porque os ataques da alma são raros. As criaturas que atacam a mente geralmente atacam encontrando vulnerabilidades para a mente através dos sentidos, como ilusões ou ataques sonoros. É raro que extraordinários usem seu senso divino para ataques efetivos contra alguém de força semelhante. Se o ataque fosse muito mais forte, ou sua alma estivesse muito mais fraca, ou ele não tivesse sua recuperação, ele já teria morrido, então, ele estava em guarda. O que você é? Orcs não têm habilidades de ataque de alma. Geode perguntou. O orc não respondeu, ele apenas sorriu e balançou a cabeça em arrependimento. Geode percebeu algo e imediatamente pressionou o ataque. Ele formou bolas de fogo gigantes e ardentes no ar que ele arremessou em seu oponente. Mas ele sempre faltava, as bolas de fogo apenas passavam pela figura do orc. Então ele mudou de ataques individuais para uma área de ataques, mas as ondas de chamas que ele fez passaram pelo alvo novamente. Então ele decidiu cobrir a área com chamas, só então, ele pode ouvir um som de dor um pouco à sua esquerda. O orc que ele estava vendo desapareceu para revelar uma estranha criatura de pássaro com penas sujas em uma probóscide como boca. Tinha cerca de 1 metro de altura, mas pairava no ar, e tinha uma cor acinzentada, mas Geode não sabia dizer o que era, porque sentiu sua mente ficar confusa de tanto olhar para ela. Ele parou de olhar e apontou uma bola de fogo para o pássaro enquanto outro ataque de espírito o atingiu novamente. Ele não fez careta desta vez porque estava em guarda. Ele finalmente foi capaz de derrotar a estranha criatura, admitiu. Geode foi teletransportado para longe com seus ferimentos mentais curados e sua energia recuperada. Ele se estremeceu ao se lembrar daquele ataque. Se ele tivesse se deixado subestimar e ter pena daquela estranha criatura, ele teria morrido. Parece que a criatura estava brincando com ele desde o momento em que ele percebeu isso com seu sentido divino. A criatura conseguiu enganar seus sentidos e fazê-lo parecer fraco. Ele implorou a Geode enquanto preparava aquele ataque inicial. Geode percebeu que provavelmente não poderia usar o ataque com frequência, porque não havia seguido outro ataque psíquico após o primeiro. Se tivesse, ele já teria ido embora. Mesmo quando Geode falou com ele, não fez nada, foi quando Geode soube que algo estava errado. A princípio, ele pensou que a criatura deveria ter ficado enfraquecida após aquele primeiro ataque, então decidiu tirar vantagem disso, mas depois seus ataques continuaram errando. Foi quando ele percebeu que estava vendo uma ilusão ou que o orc realmente tinha outra habilidade de se tornar intangível. Se tivesse intangibilidade, não deveria ter se incomodado em implorar porque uma habilidade como essa pode garantir sua vida. Não deveria estar escondido ou, se estivesse, poderia estar escondido diretamente dentro de uma árvore em vez de no topo da árvore. Ele conjecturou que se tivesse intangibilidade deveria ter limites. Ele decidiu cobrir suas bases e arriscar usando uma grande quantidade de energia para determinar se tinha alguma chance de ganhar. Ele produziu tantas chamas para cobrir a arena que estava pronto para esperar um pouco, antes de ver qualquer efeito, mas foi recompensado cedo. A estranha besta possuía habilidades psíquicas e ilusórias terríveis, era um caçador nato. Se tivesse enfrentado um falso soberano, ou um verdadeiro soberano com uma alma mais fraca, teria matado o soberano facilmente. Sua única fraqueza é seu corpo fraco. Ele queria matar a criatura, mas ela escapou. Se a criatura tivesse um corpo poderoso para arrancar, então aquela luta teria custado mais a ele. Ele estava andando devagar, para relaxar um pouco, mas viu uma pessoa vestida com um raio. Este indivíduo está coberto da cabeça aos pés por um raio preto arroceado que faiscou e chiou perigosamente.
Isso não pode ser bom, as coisas só pioram, ele murmurou, antes de ser teletransportado para longe. Ele foi teletransportado logo depois, com todo o cabelo em pé. Apenas alguns momentos depois, ele reapareceu em outra parte do pequeno mundo. Graças à Mãe dos Céus que tive a boa vontade de parar mais cedo. Ele suspirou de alívio. Esta é sua primeira derrota. Ele não poderia ser mesquinho sobre isso, mesmo que quisesse, caso contrário, ele teria morrido. Ele inicialmente pensou que era um elemental do raio, porque tudo o que viu de longe foi um raio. Ele já estava planejando conceder, mas não antes de lutar um pouco para determinar se não tinha chance de vencer. Os elementais do relâmpago são provavelmente as criaturas mais rápidas, depois dos elementais do vazio e dos elementais da luz. Eles também causam danos terríveis ainda mais do que os conceitos baseados em fogo. Então ele tinha poucas chances de vencer em primeiro lugar. Isso foi até que ele percebeu que não era um elemental, mas um grande deus feminino do relâmpago. Ele não poderia ter escapado de lá rápido o suficiente. Capítulo 20 menos a promessa do caos. Os deuses do alto céu usam o poder da fé para se fortalecer. Eles usam a energia divina que, apesar de especial, é mais fraca que a energia de origem. A energia divina emana infundida pela vontade. Se o mana comum fosse um fio, a energia divina é como uma agulha. Portanto, embora seja mais poderoso que o mana convencional, é mais fraco que a energia de origem. As pessoas tornam-se capazes de manejar a energia de origem que é a energia das leis, quando se tornam transcendentes. Leis são as regras que governam o funcionamento do mundo. A principal razão, pela qual os deuses foram capazes de acompanhar suas contrapartes no caminho da perfeição, é que eles podem usar seu domínio, divindade e energia divina para subverter as leis. Mas eles acabam falhando, porque o caminho do progresso para os deuses é interrompido depois de se tornar um deus celestial. Embora os deuses celestiais sejam mais poderosos que os soberanos e grandes deuses, eles são mais fracos que os deuses da origem. É por isso que, quando aqueles no caminho da divindade se tornam grandes deuses, eles participam do julgamento do céu para adquirir a essência da origem, para se converter ao caminho da perfeição, tornando-se deuses da origem. Ele às vezes se pergunta por que as árvores do reino no universo vazio ainda propagam esse caminho defeituoso de poder. No entanto, ele adicionou o poder dos deuses em seu grande plano, porque combinava com sua visão de perfeição, o ato de subverter as leis. Sua partida com a grande deusa do raio é ruim para ele. O raio em sua forma natural destrói a vida. Geldirá pode enfrentar o raio em sua forma natural como um soberano da vida, mas o raio divino é outra questão. Se eles estivessem fora do julgamento e ele tivesse seus artefatos defensivos e sua arma, ele não teria sido derrotado tão miseravelmente. No mínimo, ele poderia se proteger enquanto escapava, ao contrário de agora que até seu cabelo estava chamuscado. Pena que o julgamento quer testar a excelência em treinamento e inteligência de batalha sem influência externa. O choque entre conceitos que os soberanos dominam, ou domínios de grandes deuses, é também a sorte. Quando eles atingem seu nível de poder, eles não usam feitiços ou truques sofisticados em um duelo rápido um contra um, seus próprios pensamentos e ações invocam as leis do mundo. É uma pena que ele não tenha usado um conceito baseado em fogo para se tornar um soberano. Se tivesse, suas chamas seriam muito mais fortes. É uma péssima combinação. Enfrentar um grande deus com o domínio do raio era só pedir uma surra. Ele decidiu deixar essa experiência de quase morte para trás e continuar sua caçada. A essa altura, ele havia gasto sua primeira marca, mas ainda possuía 5 delas. Ele verificou seus status enquanto corria para frente dentro de uma floresta densa e viu que já estava na 80ª posição. Bom, ele se sentiu feliz. No mínimo as coisas estão indo um pouco do meu jeito. Não sofri à toa, só tenho que manter minhas vitórias. Era muito cedo para comemorar, mas ele se entregou e pagou por isso. Logo ele conheceu seu próximo oponente. Ele imediatamente tentou voltar para não ser notado, mas foi em vão. Era um dragão, o lagarto gigante estava apenas flutuando. Como ele pode não olhar para cima quando viu uma grande sombra se movendo pelo chão? Ele só tinha que olhar para cima, era instintivo. Foda-se. Eu te odeio. Apenas espere, eu vou te pegar por isso no futuro, eu vou fazer toda a sua raça pagar um dia. Ele amaldiçoou assim que foi teletransportado para a arena selada. Então ele admitiu a derrota rapidamente, para evitar que o dragão avançasse sobre ele. Mas durante todo o tempo o dragão estava sorrindo, adorava a sensação de ver formigas correndo em busca de segurança na majestade de sua presença.
Enquanto um deles ainda estava zingando depois de ser teletransportado, o outro estava de bom humor enquanto continuava a vagar pelos céus. Geode retomou sua caça de mau humor. Ele estava cheio de vigor e vingança. À medida que os combates continuavam, as lutas ficavam brutais e mais pessoas morriam. As lutas podem ter começado como um sparring ou uma troca entre as pessoas, porque era difícil matar alguém no início do julgamento, mas agora, mesmo que alguém estivesse em desvantagem, ele ainda lutaria até a morte, especialmente deuses. Eles não temem a morte, porque seriam revividos após a morte, ficariam seriamente enfraquecidos, mas sobreviveriam, então sempre tentam o seu melhor até morrer. Geode não recuou diante de sua luta desesperada pela sobrevivência, ele enfrentou sua ferocidade com igual sede de sangue. Era impróprio para um elfo superior se comportar dessa maneira e era algo que cada vez menos pessoas viveriam para contar. Depois de lutar e matar por um total de 8 anos, o número de participantes foi reduzido para o número necessário de 4.500. Geode conseguiu chegar a meados dos anos 500 com 2 marcas restantes. Ele balançou a cabeça quando a vontade do reino desceu para informá-los. Ele balançou a cabeça, porque com todo o seu esforço, o melhor que pode fazer foi classificar abaixo entre os 880 primeiros, e as chances são de que haverá algumas pessoas acima dele na classificação com mais de 2 marcas, mesmo algumas fora dos primeiros 880. Mas sua confiança não foi abalada, porque ele sabia que não importa o quão bom você seja, haveria alguém melhor. Ele estava feliz por finalmente ter conseguido. Em seguida, eles foram teletransportados para outro mundo para a última sessão do julgamento. O mundo para o qual eles foram teletransportados era uma versão maior da arena selada em que eles lutaram. Um total de 4.500 participantes sobreviventes foram teletransportados para os assentos. Aqui eles assistiriam ao desafio entre os 880 primeiros e os classificados entre os 2.000 primeiros. Olá! Essa novel foi tirada de Novelpin.